Então, voltando aqui, falar sobre porcentagens, hoje especificamente a gente vai falar sobre alguns exercícios do Enem. E como eu disse, olha, são algumas situações que a gente encontra a porcentagem envolvida e eu vou tentar mostrar para vocês aqui cada uma das situações e depois no exercício como é que funciona. Então, o primeiro caso de porcentagem é quanto calcular a porcentagem de alguma coisa. Né? Então, quanto é x% de alguma coisa? No meu exemplo aqui, olha, quanto é 30% de 80? Né? Então, esse caso é bem simples. Provavelmente, né? Como eu comentei, muitas pessoas fariam uma regrinha de 3 aqui, com um número, porcentagem e tal, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que faz sem, sempre que for possível. Então, a primeira coisa aqui, olha, o passo a passo é converter o valor em porcentagem para decimal e multiplicar o número decimal pelo valor de referência. Então, lembre-se que eu disse que quando eu quero calcular porcentagem de alguma coisa, esse d aqui sempre vai ser vezes, vai ser multiplicação. Esse dzinho aqui, olha, indica multiplicação. Então, 30% de 80 é 30% vezes 80. E aí eu posso escrever, obviamente, 30 sobre 100 vezes 80, ou, né, seguindo a regrinha aqui, ó, transformar para decimal e depois multiplicar. Então, vai ficar 0,3 vezes 80. Né? Então, 30% de 80 aqui, bem tranquilo, né? 3 vezes 8, eu tenho aqui 24, representa 30% de 80. Beleza? Então, esse aqui é o caso mais simples, né? Tem uma porcentagem lá e tem um total de pessoas. Não coloquei aqui o que era, né? Mas pessoas, objetos, dinheiro. Então, calcula essa porcentagem para mim. 30% de 80, 0,3 vezes 80, pronto, 24. Como é que funciona isso aqui? Como é que costuma aparecer nos exercícios? Então, hoje a gente vai falar só dos problemas do Enem, então são um pouquinho mais longos, como vocês já conhecem, né? Antes, fazer a conta é simples, né? Então, todo mundo sabe ali como é que faz a porcentagem, beleza? E aí o que vai entrar no caminho aqui são os contextos. Vamos lá então para o primeiro caso. Ó. O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em bolsas de valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com as vendas das ações. A situação é, um contribuinte que vende 34 mil em um lote de ações que custou 26 mil, terá de pagar imposto de renda à Receita Federal no valor de quanto? Então, aqui é a mesma situação que eu descrevi anteriormente, né? Quanto é x% de tal valor? É essa situação. A gente só vai calcular a porcentagem de um valor. A questão aqui é entender qual o contexto. Né? Então, aqui essa questão especificamente cobra dois conceitos. O primeiro conceito de porcentagem, obviamente, tá? E o segundo é de lucro, tá? Aqui, olha. O imposto é 15% do lucro. Tá? Então, é bem comum esse tipo de questão que envolve lucro. E o que é o lucro? Como é que a gente calcula o lucro de alguma coisa? De forma geral, o lucro é a receita menos o custo. Tá? Isso aqui funciona para qualquer situação, ou seja, é o dinheiro que entrou, né, em uma transação, uma venda, alguma coisa, a receita, né, então é tudo que eu arrecadei, menos o custo que eu tive ali para comprar alguma coisa, o que eu gastei. Né? Então, nesse caso aqui, olha como é que ficaria o lucro desse rapaz. O lucro dele é 34 mil, né? Então, ele vendeu por 34 mil, beleza. Só que ele fica com esses 34 mil de lucro? Não, né? Não é bem assim que funciona. Se ele vendeu alguma coisa, ele provavelmente gastou para obter esse produto. Né? Então, aqui ele vendeu por 34, mas ele tinha gastado 26 mil, né? Porque ele comprou por 26 mil, então pronto. Aqui era o mistério da questão. Nem tão misterioso assim, né? Então, 34 mil menos 26 mil e tem aqui 8 mil reais. Pronto, esse é o lucro dele. Né? Se ele
comprou por 26. Ou vendeu por 34 mil e custou 26 mil, então ele vai ter aqui 8 mil de lucro. Beleza, quanto que ele vai ter que pagar de imposto? E aí que entra o que a gente falou no outro exemplo, né? A questão aqui então é, quanto é %15 de 8 mil? Então, primeira coisa, ele vendeu por 34 e gastou 26 para adquirir esse lote. Ou seja, então teve um lucro ali de 8 mil. Quanto que ele vai pagar de imposto? 15% sobre o lucro obtido. Então, quanto que eu calculo isso aqui? Quanto é 15% de 8 mil? Seguindo a regrinha que eu passei para vocês, poderia fazer uma regrinha de 3 aqui, mas, de novo, não vou fazer assim. É transformar esse 15% em número decimal, no caso é 0,15, De onde que eu tirei 0,15? 15 dividido por 100, vezes 8 mil. Aqui eu vou colocar 8 mil. Vou colocar 8.000 mesmo. Então, multiplicando 0,15 vezes 8 mil, eu tenho R$ 1.200. Pronto, acabou. Aqui, alternativa B. Bem tranquilo, né? Até aqui alguma dúvida? De boa. Então, basicamente era possíveis erros. Calcular a porcentagem em cima de algum dos outros valores que aparecem no texto que não são lucro, De 20 mil, de 34, de 26. Então, esse poderia ser um dos erros. Então, a ideia era descobrir o lucro, no caso 8 mil, e calcular 15% de 8 mil, R$ 1.200. Fechou. A próxima situação, então, primeiro é só calcular a porcentagem, Apesar de ter um contexto ali, a gente só calculou a porcentagem. O segundo caso, que aparece em porcentagem, é do seguinte tipo. Descobrir quanto um número representa em porcentagem de outro. Então, quando eu tenho aquela situação assim, o número A é que porcentagem do número B? Então, por exemplo, aqui, 20 é que porcentagem de 80? Então, eu sei que 80 é 100%, 20 é quantos por cento? Então, um dos passos para fazer isso aqui uma das formas de fazer isso aqui, aliás, é dividir o número A pelo número B. Então, 20 é que porcentagem de 80? Então, eu sempre vou dividir 20 por 80 nesse caso aqui. Como é que eu sei qual número vai ficar em cima e qual número vai ficar embaixo? O total é sempre o que vai ficar embaixo. Tá? A gente tem duas situações aqui. O valor antigo ou total aqui embaixo e o novo valor de referência ou uma parte vai ficar em cima da minha fração. Um é o denominador, o outro o numerador. Então, sempre vai ser assim. Quero saber quanto é 20 de 80 em porcentagem. Olha, 20 de 80. Essa forma de falar já nos remete a essa notação aqui de fração. 20 de 80. Então, aqui eu vou dividir 20 por 80, beleza? 20 dividido por 80, isso aqui vai me dar 0,25. E o outro passo é multiplicar o resultado por 100. Por quê? Quando eu fizer a divisão, eu sempre vou ter o resultado em número decimal. Para transformar isso aqui em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, quando eu faço isso aqui, vezes 100, eu tenho um resultado em porcentagem, ou seja, 25%. Beleza? Então, 20 é que porcentagem de 80? Resposta, 25%. Tá? Então, sempre vai ser assim. Se a pergunta fosse 30, é que porcentagem de 150? Mesmo esquema, Então, vai ser 30 é quanto de 150? Então, seria 30 sobre 150. Divide 30 por 150. Quanto que dá isso? 0,2
ou 20%, tá? Então, sempre esse mesmo esqueminha aqui, quando eu quiser descobrir quanto um número é em porcentagem do outro. Vamos para o exemplo. Olha, a situação aqui é essa. Talvez esteja pequena a tabela, mas eu leio para vocês, tá? Então, a questão aqui é: devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Então, o que aconteceu? Não conseguiram vacinar todo mundo, e fizeram um levantamento de quantas pessoas foram vacinadas até o início da prorrogação. Então, aqui a gente tem o balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe naquele período. Então, o grupo de risco consiste em crianças, profissionais da saúde, gestantes, indígenas e idosos. A população em milhão. Quantas pessoas tem em cada grupo de risco? Então, tem 4,5 milhões, 2 milhões de profissionais da saúde, gestantes 2,5, indígenas 0,5 e idosos 20,5. Beleza. E a população já vacinada em... Então, tem aqui, dos 4,5 milhões de pessoas, de crianças, só 0,9 milhões foram vacinados, Ou seja, 20% desse total. Só que a questão aqui não é essa, eu não quero saber por grupos, eu quero saber no total. Então, do total de pessoas, qual a porcentagem já vacinada? E aí a gente vai recorrer ao mesmo argumento do exemplo anterior, que é um número representa que porcentagem do outro. Geralmente, uma parte representa que porcentagem do total. Normalmente é assim a situação. Então, aqui eu vou pensar em duas coisas. Não tem na minha tabela aqui, eu vou colocar os totais. Eu vou escrever aqui. Então, o total da população em milhões de pessoas aqui. Eu vou somar 4,5 mais 2 mais 2,5 mais 0,5 mais 20,5. Isso que vai me dar um total de 30 milhões de pessoas desse grupo de risco aqui. E qual a população que já foi vacinada? A mesma coisa. Eu vou somar 0,9 mais 1 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2. E vou ter um total de 12 milhões. Então, somei aqui população em milhão, total dos grupos de risco e população já vacinada. Aí, essa porcentagem aqui parcial, não vou precisar dela não, tá? A pergunta aqui é, qual a porcentagem do total, então qual que é a parte do total de pessoas desse grupo de risco que já foi vacinado? Então, eu tenho 12 milhões de um total de 30. Ou seja, 12 é que porcentagem de 30? Essa é a pergunta. Tá? Então, a questão aqui é 12 é que porcentagem de 30. Ou seja, 12 é que parte de 30 aqui. Então, 12 é quanto de 30? Mesmo esquema, eu vou dividir o 12 por 30, a parte pelo total, e isso aqui vai me dar 0,4. Ou, na forma de porcentagem, isso aqui representa 40%. Então, aqui no caso, letra D, a nossa solução. Beleza? Então, bem simples, Apesar de ter uma tabela grande, um texto enorme, era bem simples a pergunta. Era uma parte, que porcentagem daquele total ali. Então, pouca interpretação era necessária aqui, bastava somar as quantidades e depois ir para o cálculo de porcentagem, que era a segunda
segunda coisa cobrada aqui. Beleza? Bem tranquilo, né? Alguém quer perguntar antes da gente continuar? Não? Sem dúvidas? Então vamos para o próximo. Vamos tentar melhorar um pouquinho aqui as questões. Então, os dois casos mais simples, né? Calcular a porcentagem de um número e comparar, né? Uma parte representa que porcentagem daquele total ali. Continuando, a terceira situação que a gente encontra a porcentagem é a seguinte, ó. Descobrir o aumento ou redução percentual. Então, a situação é, um número A, um valor A, uma quantidade A, é quanto por cento maior ou menor que B? Né? Então, tinha um valor inicial, foi para outro. Quantos por cento que aumentou ou quanto por cento que diminuiu? Né? O qual aumento ou redução percentual de A para B? Então, às vezes a gente tem um valor, por exemplo, tem um preço que era R$ 10 e foi para 15. Né? Qual foi o aumento percentual ali? Ou era 15 e foi para 10? Qual foi a redução percentual? A gente vai aprender a fazer isso também. Uma das formas é dividir o número A pelo número B. Então, o que é o número A e o que é o número B? Né? O número A aqui, olha, A é quanto por cento maior ou menor que B? O número A, como eu disse no outro caso, a gente vai fazer as divisões sempre assim, ó. Vai ser o valor. Então, são dois valores aqui. O valor total dividido pelo valor parcial, ou uma outra situação, a gente vai comparar o valor final com o valor inicial. Tá? Então, no outro caso, eu tinha uma parte representava quanto do total? Aí a gente fez essa divisão. Nesse caso aqui, olha, não é uma parte no total, o mesmo valor que foi alterado. Né? Então, tem o valor inicial, que é a nossa referência, e o valor final, para quanto chegou. Independente de ser maior ou menor que esse valor inicial. A gente sempre vai fazer essa comparação. Tá? Então, sempre vai ser o valor final pelo valor inicial. Como é que ficaria aqui essa situação? Olha, vou dividir, né, o A pelo B, multiplicar o resultado por 100. Por que eu estou multiplicando esse resultado por 100 aqui? Só para tirar da forma decimal e deixar na forma de porcentagem, tá? E, por último, o terceiro passo, analisar o resultado com base na referência de 100%. Então, eu fiz minhas contas lá e cheguei em 30%. O que aconteceu? Significa que eu perdi ali 70%, que era o que faltava para o 100%. Posso fazer essa comparação com o número decimal? Posso também, tá? Tanto faz. Vamos ver aqui num exemplo, olha. De 30 para 54, qual foi o aumento percentual? Então, não tem um contexto aqui, é bem direto, né? De 30 para 54, ou seja, meu valor inicial era 30 e o meu valor final era 54. Né? Então, a gente sabe que teve um aumento aqui, obviamente. Como é que eu descubro qual foi esse aumento percentual? É bem parecido com o que a gente fez no outro caso, né? Eu vou calcular aqui 54 representa quantos por cento de 30? Ou, pensando no que a gente fez aqui, olha, 54 é o valor final e 30 é o valor inicial. Então, olha, 54 é quantos por cento de 30? Né? Se eu fizer essa divisão aqui, ó, eu vou ter 54 dividido por 30. Isso aqui vai me dar 1,8. 1,8. Beleza. O que isso significa? Né? Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou chegar em 180%. Conclusão, eu tive um aumento de de 80% em relação ao meu valor inicial. Então, quando eu saio de 30 para 54, eu estou aumentando 80%, tá? Como é que eu faria essa comparação aqui sem transformar para porcentagem, usando só o número decimal, né? Eu tenho que lembrar que 100% equivale a 1. Então, o que passar de 1 ou o que faltar para completar uma unidade é
o aumento ou a redução percentual que eu tenho ali. Então, por exemplo, aqui, olha, é 1,8, ou seja, passou 0,8. O que significa 0,8? 80%. Então, eu tive aqui um aumento de 80%, tá? Independente se for maior ou menor, é sempre essa a ideia. Por exemplo, se fosse o contrário, se fosse assim, olha, de 54 para 30. Né? Então, tem uma situação lá que alguma coisa era 54, depois caiu para 30. Qual foi a variação percentual? Então, a variação percentual aqui é o mesmo esquema. Olha, eu vou fazer a minha divisão, olha. Não é agora, eu não quero saber quanto que é 54 de 30. É o contrário. Né? Quanto é 30 de 54, ou seja, o valor final, o valor inicial e o valor final são trocados agora. Né? O valor inicial é 54 e o valor final é 30. Então, quando eu faço a divisão, 30 por 54 agora. Contrário, né? Então, se eu faço 30 dividido por 54, isso aqui vai me dar aproximadamente 0,55, né? O que isso significa? 55%. Ou seja, eu tinha 100% e passei para 55%. Então, aqui, olha o que aconteceu. Eu tive uma redução de 45%. Por quê? Porque eu passei de 100%. O que é o 100%? 100% era o 54 para 55%. E quanto que era o 55%? No caso, era o 30%. Beleza? Então, sempre que eu quiser descobrir uma redução ou aumento percentual, a gente pode fazer essas comparações, né? Simplesmente dividir um número pelo outro. E com o tempo a gente vai criando um pouco de prática, né? Então, por exemplo, aqui, eu deixei a resposta por escrito aqui, a interpretação, tudo, o texto, mas de cara a gente já sabe, né? Com o tempo a gente vai se acostumar a essa notação. Então, dividir um número pelo outro é o 0,55. Ah, o que está faltando aqui então? Ó? Só de olhar para o 0,55 eu já sei que está faltando 0,45 ali, né? Para chegar no 1, para completar o meu 100%. Ou seja, eu perdi 45% do que eu tinha. Beleza? Deixa eu ver o que o Matheus perguntou aqui. Ah, sim, boa observação. Né? Então, ó, aqui, nos dois casos, o que aconteceu? Ó? No primeiro caso, né, eu saí de 1 para 1,8, né? Ou seja, a razão entre os dois era de 180%, ou seja, tive um aumento de 80%. No outro caso, eu perdi, né? Então, cheguei a 55, ou seja, 100 menos 55, eu perdi 45%. Se eu tivesse feito a divisão, que o Matheus colocou no chat, foi o seguinte: se eu tivesse feito a divisão lá, né, entre os números, tivesse dado 2,1, né? 2,1. Então, comparando na forma decimal, lembra que 1 é igual a 100%. Né? Então, o que eu tenho aqui? 2,1. 2,1 é 1 mais 1,1. Né? Então, eu tinha o meu valor 100% e esse 1,1 aqui é o extra. Né? Ou seja, tive um aumento de 1,1. O que significa 1,1? 110. Né? Se eu tivesse multiplicado
não quisesse analisar na forma decimal, se eu tivesse multiplicado, eu tivesse feito assim. Isso aqui é a mesma coisa que 210%, né? Multiplica isso aqui por 100. Aí fica fácil observar, né? No começo eu tinha 100%, agora eu tenho 210. Conclusão, aumentei 110% em relação ao meu valor inicial, tá? Então a comparação é sempre feita com 1 na forma decimal ou 100 na forma de porcentagem. Então a gente vai dividir um número pelo outro, né? O valor final pelo valor inicial e verificar quanto passou de 100% ou quanto falta para chegar no 100% para termos a nossa variação percentual. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim. Vamos tentar resolver um probleminha usando isso aqui então, essa mesma ideia, né? Aqui a tabela está bem pequena, mas eu já coloco ela maior um pouquinho, tá? Não vou nem deixar em destaque. A questão aqui é a seguinte agora. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total na capital e no interior das 5 grandes regiões. Então aqui, ó, ficou do lado aqui, mas era o título do gráfico, né? Então, a população residente na capital e no interior, segundo as grandes regiões de 1940 e 2000. Está aqui na tabelinha. A pergunta aqui é: o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste é quanto? Então aqui, ó, a mesma situação que a gente tinha no problema anterior. Antes de olhar a tabela aqui, eu já consigo pensar o seguinte. Eu tenho que pensar no aumento percentual, né? Um valor percentual e fala de aumento. Então eu tenho que descobrir o aumento percentual. Ou seja, eu vou ter que comparar o valor final com o valor inicial daquela situação ali. Então a gente vai fazer isso novamente. Vou comparar o valor final com o valor inicial. E quais valores são esses? Né? Vamos lá então olhar a tabela mais de perto aqui um pouquinho. A pergunta é sobre a região. Vou voltar lá que eu esqueci. Descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste. Beleza, então a gente vai olhar aqui para capital, região Nordeste. Então aqui, capital, né? Aqui eu tenho o total, aqui eu tenho a capital e a região Nordeste. Beleza. Aqui. Então, eu tinha 1.270.729 pessoas em 1940. Esse aqui é o meu valor inicial. E no ano 2000 tinha 10.162.346 pessoas. É gente demais em 60 anos, né? Então aqui o valor final era esse. Tá? Ah, e os totais? Eu preciso saber os totais? Não, tá? A questão é especificamente sobre a variação percentual na capital da região Nordeste. Beleza, então eu vou olhar só esses dois valores aqui. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa de antes, né? Vou dividir o valor final pelo valor inicial. Ou posso pensar, meu total aqui é 1.270.000, né? E foi para quanto? Fazendo as divisões aqui, olha o que a gente tem. Então eu vou dividir 10.162.346 dividido por 1.270.729. De cabeça, deixa eu fazer aqui, ó. 10.162.346 dividido por 1.270.729. Então tem aqui, olha, aproximadamente, vou colocar aqui, aproximadamente 8. Deu 7, 9, 9, alguma coisa. Então tem aproximadamente 8. 8, lembra que essa aqui é a representação decimal, né? 8 representa quantos por cento? 8 vezes, né? Ou seja, o número maior
é 8 vezes o número menor, né? Isso aqui, ó, multiplicando por 100, eu tenho um aumento. Eu tenho que o valor inicial é 800% do valor inicial. Beleza. O que significa isso aqui? Deixa eu escrever de outra forma. Então eu tinha. Vou colocar na outra página. Então fiz a divisão ali. 8, beleza. E aí, o que eu tenho que pensar aqui, ó? O percentual que descreve o aumento da população nas capitais, tá? Então, qual foi o aumento percentual? Não foi de 125, não foi de 261, não foi de 361. Agora aqui a dúvida, olha. Foi de 700 ou de 800%, né? Eu tenho que pensar o seguinte, que em 1940 eu já tinha 100% da minha população, o povo estava lá, vivo. O que aconteceu? Em 2000 eu tenho 8 vezes aquela quantidade, mas eu tenho que pensar que foi um aumento de 700%, né? Então, quando falar em aumento ou variação, eu vou ter que pensar no seguinte, ó, 800 é igual a 100%, né? Deixa eu colocar as porcentagens aqui. 100% mais 700%. Então, por que eu dividi assim? Porque isso aqui, olha, era a população inicial e isso aqui, as pessoas que aumentaram. Então, sempre falar em variação percentual, eu tenho que comparar com 1, que é o 100%, né? Ou, como eu disse para vocês, o 100 mesmo, né? Se tiver na forma de porcentagem. Então, sempre falar de variação, eu não posso pegar simplesmente o valor final e ir lá responder minha pergunta. É igual que nos outros casos que a gente fez, olha. De 30 para 54, qual foi o aumento percentual? A gente fez as contas aqui, chegou em 1,8 ou 180%. Qual foi o aumento percentual? 180%? Não. 100% eu já tinha, né? O que aumentou? 80%. A mesma coisa aqui, ó. De aproximadamente 1.270.000 para 10.162.000, qual foi o aumento? A gente fez as contas, chegou em 800%, ou seja, eu já tinha 100 mais 700% ali. E como é que... Mas aqui eu fiz na calculadora, né? Eu dei uma pensadinha ali, beleza. E como é que eles colocam a questão dessa no Enem aqui para eu fazer, né? A questão é a seguinte, ó. O valor mais próximo, então, isso aqui são aproximações, né? Algumas aqui já dá para eliminar tranquilamente, se você usou os valores certos, a gente sabe que é um valor muito alto, então provavelmente aqui era para a pessoa ficar em dúvida, né? Não a pessoa ficar em dúvida, testar se ela saberia mesmo se era 700 ou 800. Então a ideia é, para quando for valores muito grandes assim, no próprio texto já mencionar que vai ser uma aproximação, ou você puder eliminar várias alternativas e conseguir responder ali, né? Por exemplo, era de 125 para 700%, né? Então já dá para eliminar muita coisa ali. Como é que eu faria esse cálculo aqui? Eu usaria aproximações, tá? Então, em vez de fazer toda essa conta aqui, provavelmente na hora da prova eu ia pensar em fazer, olha, quanto que é 10.162.000 dividido, né, o outro valor lá, quanto que é? Aproximadamente 1.270.000. Beleza, né? Então aqui, ó, as técnicas de divisão você já conhece. Então eu ia tentar dividir isso aqui, né? 10.162 dividido por 1.270 daria aproximadamente quanto aqui? Então já conseguiria eliminar alguma das alternativas, beleza? Então aqui a nossa resposta é a letra D. Até aqui, antes da gente ir para o próximo. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo? Se não, vamos continuar.
Então, aqui a gente fez um exemplo de comparar as porcentagens, né? Valor final com valor inicial. Outro caso. Quarto caso que a gente encontra aqui com porcentagens. Lembrando que sempre tem outros caminhos, tá? Eu estou tentando resolver aqui pensando só em multiplicações e divisões, sem montar as tabelinhas com regra de 3, tá? Mas sempre tem outros caminhos, não descartem os que vocês já conhecem. Aqui a questão é calcular aumento e reduções percentuais. Então, as situações são as seguintes, ó. Qual o valor de A? Então, tem um valor inicial lá, após um aumento ou uma redução de tantos por cento. Então, por exemplo, aqui ó, no meu balão está escrito o seguinte: se 30, né, não coloquei o que é o 30 aqui, só para a gente treinar um pouquinho. Se 30 sofrer um acréscimo de 30%, qual será o valor final? Né? Então, eu poderia calcular 30% de 30 e depois somar com o valor inicial. Né? Seriam aí duas etapas. Mas eu vou tentar usar um outro argumento aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Converter o valor em porcentagem para decimal, adicionar 1 ou subtrair 1 do valor decimal. E multiplicar pelo número encontrado. Então, sempre que eu quiser fazer aumentos, vou usar essa regrinha aqui. Para os aumentos, sempre vai ser multiplicar por 1 mais esse aumento, tá? Se eu quiser uma redução percentual, eu também vou multiplicar, mas vou multiplicar por 1 menos essa redução. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer os dois casos, apesar de o enunciado ter só um. Ó, 30, então o que eu quero, que está no balãozinho aqui, o que eu tenho que fazer é, quanto é 30 mais 30% de 30? Ficou um monte de 30, né? Podia ter mudado esse valor aqui, mas eu acho que não vai ficar muito confuso, não. A pergunta é essa, né? Quanto que é 30 mais 30% de 30? Ou seja, eu tinha 30 e aumentei 30%. Foi para quanto? Então, em vez de fazer isso, calcular 30% de 30, depois somar, agora que eu estou falando que eu vi que fica estranho esse monte de 30, mas beleza. Eu vou fazer uma etapa só, né? Vou tentar seguir a regrinha que eu fiz aqui, ó. Eu quero fazer um aumento, então eu vou multiplicar por 130, né? Ou é 30%, né? Então, eu vou pegar 1. Por que 1? Porque 1 representa 100% mais 30%. Quanto é 30% na forma decimal? 0,3. O que eu vou fazer com esse número aqui? Eu vou multiplicar meu valor inicial, que é 30. Né? Então, em vez de fazer as regrinhas, eu vou usar esse procedimento aqui. Sempre eu ter que escrever assim, entre parênteses? Não, eu já sei que isso aqui, na verdade, é 1,3 vezes 30. Né? Então, na maioria dos casos, a gente já vai ter em mente esse valor decimal aqui, em vez de ficar parando, colocando nos parênteses, tá? Isso aqui é só para deixar o passo à mostra. Então, eu sei que é 1,3 vezes 30. E vou multiplicar isso aqui. 1,3 vezes 30. Beleza, eu tenho 39. Então, qual a resposta? 30 mais 30% de 30. Isso aqui dá 39. Beleza? Então, sempre vai ser 1 mais aquele aumento. Se for um aumento de, se em vez de 30 aqui, olha, fosse um aumento de 45%, o que eu faria? 1,45 vezes 30. Se em vez de 45, fosse um aumento de 70%, o que eu faria? 1,70 vezes 30. Tá? Então, sempre isso. Aumentou alguns por cento, 1 mais aquela quantidade ali. E se aumentar 200%, né? Como é que eu faria o cálculo? Ó, então, seria 1 mais 200%. Quanto que representa 200%? 2, né? 2,0. Então, seria
1 mais o aumento vezes o meu valor inicial também, tá? Então, sempre 1 mais o aumento, e aí eu só multiplico para descobrir o resultado final. Se fosse uma redução, né, que eu fiz só com aumento, mas se fosse uma redução, se fosse assim. Vou tirar aquele tanto de 30 lá, né? Então, se 30... Olha que eu tirar e coloquei de novo. Sofrer uma redução de 25%. Qual que é o meu valor final? Ou, mesma coisa aqui, ó. Se 30 sofrer uma redução de 60%. Qual vai ser o meu valor final? Então, na primeira situação, ó, se 30 sofrer uma redução de 25%, entra aquilo que eu falei para vocês nas formas de interpretar situações com porcentagem na aula anterior. Eu disse o seguinte, olha aqui, reduzir 25% é a mesma coisa que calcular o restante diretamente. Então, se eu tirar 25%, quantos por cento vai me sobrar do total? Eu vou sobrar com 75%. Então, de acordo com o que eu escrevi lá, olha, no primeiro caso, deixa eu escrever separado, senão vou misturar isso. Então, ó, de acordo com o que eu escrevi anteriormente, eu disse, olha, se for uma redução, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 menos essa redução, né? No caso aqui, 25%. Quanto que é 25%? Na forma decimal? 0,25. Vezes o 30. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui na verdade? 0,75, olha, sobrou. Tá? Então, essa continha aqui, ó, de 1 menos o tanto que eu estou tirando, eu posso fazer até mentalmente, que sempre vai ser bem simples. Então, 1 menos 0,25 ou 100% menos 25%, quanto que sobra? 75% vezes 30. Então, quanto que é o 30 se ele sofrer uma redução de 25%? Vai passar a valer somente 22,5. Né? Então, eu tenho aqui 75% de 30. Tá? Se fosse 60%, se fosse assim, 30, de novo, sofrer uma redução de 60%, né? Vai passar a ser quanto? Então, o mesmo argumento. Então, lá na minha cabeça eu vou pensar, tirei 60%, quanto que vai sobrar? Né? Vai sobrar 40%. Então, eu vou calcular 40%, que é 0,4, vezes 30. Quanto que eu vou sobrar agora? 0,4 vezes 30. Isso aqui vai me dar 12. Então, sobrei com 12. Se o 30 sofrer uma redução de 60%, o valor final será 12. Tá? Ah, professor, mas eu estou acostumado a calcular aquele 25% e depois subtrair. Ou então eu vou lá, calculo 60% de 30 e depois subtraio. Né? Beleza. Funciona? Sim. O problema é, vai chegar um ponto que nós vamos fazer várias reduções ou vários acréscimos. Né? Então, por exemplo, suponhamos que eu comece com R$40 e todo mês eu faça um acréscimo de 10% nesses R$40. E aí, em cada etapa, eu vou ter que parar para calcular 10% daquele valor e somando. Calculo 10% e soma, calculo 10% e soma. Né? Se fossem, por exemplo, 10 meses, eu tenho que fazer isso 10 vezes. Né? Então, às vezes não é tão prático ir calculando as porcentagens separadamente. Né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar acostumar a ir sempre multiplicando por algum número, pensar, se
Se eu quero fazer aumento ou quero fazer redução aqui percentual, como é que eu faço? Eu posso só multiplicar por esses valores aqui, ou só dividir por esses valores, que já vai resolver a minha vida, em vez de ficar calculando parte por parte, tá? Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Apesar de contra a noção inicial que a gente tem para resolver o problema, né? Pode parecer tão claro da outra forma, mas eu estou induzindo vocês aí por esse caminho. Beleza? Então aqui a questão é problemas que envolvem aumentos ou reduções. A gente vai pensar, um é 100%, né? Reduziu 25%, então vou multiplicar por 75%, que é o que sobrou. Aumentou 30%, então vou multiplicar por 130, né? Que foi o caso que a gente fez aqui, ó. Então vou multiplicar por 1,3, se aumentou 30%, tá? Então essa é a ideia que a gente vai usar em todas as questões. Deu para entender qual é o argumento que eu usei aqui? Apesar de não ser tão direto ou com o que a gente está acostumado. Alguém tem alguma dúvida? Então, bora continuar. Vamos ver se dá tempo de fazer um exemplo sobre essa situação aqui. Ó. A gente tem alguns minutos, acho que dá tempo sim. Então, ó. Para construir uma piscina cuja área total da superfície é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos e R$2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10%. 10% em relação ao total inicial. A questão aqui é: qual o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos? Né? Então, para acontecer exatamente essa situação descrita aqui, quanto que ele tem que dar de desconto nos custos fixos? Né? Então, bora lá analisar a situação aqui. Eu tenho duas situações, né? Então, eu vou colocar aqui antes, né? Ou situação inicial, e depois a gente pensa na situação depois, ou situação final, tá? Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um recorte aqui. Era 40.000 metros quadrados a minha piscina. Vou diminuir um pouco aqui só para anotar. E depois eu aumento, tá? Então, ó, a minha piscina. 40 metros quadrados. A área interna. 10.000 é o projeto. 40.000 custos fixos. E 2.500 por metro quadrado. O que mais? 2.500 por metro quadrado. Beleza. Essa aqui era a situação inicial. Depois, decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Então, foi menos 50% do projeto. Depois, aumentou 25% por metro quadrado. E o custo fixo é o que a gente não sabe. Mas eu sei que no total tem que dar uma redução de 10%. Beleza. Então, vindo para cá,
essa é a situação que nós temos. Se consigo aumentar um pouquinho. Então, olha, com uma área de 40 metros quadrados, a pessoa cobrava 10 mil para o projeto inicial, 40 mil de custos fixos, mais 2.500 por metro quadrado. Essa era a situação inicial que a gente tinha lá. Então, com esses valores, eu consigo calcular o primeiro preço, né, antes de reformular o orçamento lá. É simples, eu vou somar 10 mil do projeto, mais 40 mil dos custos fixos, mais 2.500 reais por metro quadrado, né? Então, como são 40 metros quadrados, vou colocar 40 vezes 2.500. Somar tudo aqui, eu vou ter 10 mil mais 40 mil mais 40 vezes 2.500. Beleza. Mais 40 mais 40 vezes 2.500. Então, eu tenho aqui 150 mil. Beleza. Cada um com seu dinheiro, né? A pessoa vai fazer uma piscina que custa mais do que minha casa inteira. Mas tranquilo. Segue o baile. Depois, né? Vamos ver o que aconteceu aí na reformulação dos valores para no final dar um desconto de 10%. Então, eu já sei que meu desconto vai ser de 10%, então eu já consigo pensar no valor final, né? O valor final é o seguinte, ó. Esse que é o valor inicial, né? Qual que é o valor final? O valor final, depois de toda a transação aqui, né? Várias alterações, no final vai dar um desconto de 10%. Ou seja, então vamos pensar aqui, ó. O valor final é, vou usar a mesma ideia. Se ele vai dar um desconto de 10%, quanto que vou sobrar? Então, vou sobrar com 100% menos 10%, vou sobrar com 90%, né? Então, o valor final é 90% de 150 mil. Beleza. Como é que eu calculo isso aqui? 0,9 vezes 150 mil. Eu tenho um total de 0,9 vezes 150 mil. Isso aqui é igual a 135 mil. Beleza, eu já sei o valor final. Então, ainda não fiz nada que o problema pediu, né? Eu só fui lá, calculei o valor inicial, que era 150 mil, e calculei o valor final, porque ele falou assim, ó, depois de todas essas alterações aqui, no final vai dar um desconto de 10%. Então, deu 135 mil. 10% de 150 mil já é um dinheirinho bom, né? Então, 135 mil ali para o valor final. Agora vamos para os ajustes passo a passo, né? O primeiro ajuste foi menos 50% do valor do projeto. Isso que é fácil, né? Se eu estou tirando 50%, quanto que eu vou sobrar? 50%. Então, eu vou ter que calcular 50% de 10 mil. Que é bem intuitivo esse número, né? Bem fácil de descobrir, mas eu vou deixar anotado aqui. Então, 50% de 10 mil, eu vou sobrar com 5 mil. Beleza. Guarda esse valorzinho aqui, que eu vou ter que pagar ele também. Depois, a segunda alteração foi menos 50, 25, mais 25% no valor do metro quadrado. Então, olha, a segunda operação foi mais 25% do valor do metro quadrado, por metro quadrado da área interna da piscina, né? Então, eu vou pensar o seguinte, ó, antes eu tinha 100%, como é que eu faço um aumento de 25%? Quanto que eu vou pagar isso? De novo, eu posso calcular 25% daquele valor inicial, depois somar, ou já pensar direto, se eu estou aumentando 25%, eu vou ter no final 125%.
Ou seja, eu vou calcular 125% de 2.500, que é o custo por metro quadrado. Como é que eu calculo isso aqui? Isso é 1,25, né? 125% de vezes 2.500. Então, o que eu tenho? 1,25 vezes 2.500. Isso aqui vai me dar 3.125. Ok. 3.125. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que a minha piscina tem 40 metros quadrados. Ou seja, eu vou pagar 40 vezes 3.125. Então, eu vou pagar aqui, olha, 125 mil. Reais. Beleza. Meio estranho aqui meu 125, mas vai assim mesmo. Então, eu vou pagar 125 mil reais com a construção da área interna. A questão aqui é a seguinte, né? Vamos para a pergunta então. Eu vi quanto que eu vou pagar do projeto, vou pagar só 50% agora, metade, né? 5 mil. Da área interna agora eu vou pagar 125 mil. Só que eu tenho que pagar, juntando tudo isso aqui, tem que dar só 135 mil, né? Que é o valor final que a gente calculou lá, porque eu vou ter um desconto de 10% em relação ao valor inicial. Se eu juntar o que eu tenho, ó, os 5 mil mais os 125 mil, eu tenho um total de 130 mil. O que resta para o meu projeto? Sabendo que o valor final é 135 mil, então 135 mil menos 130 mil, né? Isso aqui é igual a, obviamente, 5 mil. Ou seja, sobrou só 5 mil para quê? Para o custo fixo, que eu não tinha calculado ainda. Então, sobrou 5 mil para os custos fixos. Beleza, então deixa eu só voltar aqui no que a gente fez. Calculei o valor inicial, que era de 150 mil, somando os valores da tabela que tinha lá, sem alterar as porcentagens. Depois pensei o seguinte, no texto diz que a redução final, depois de todas as alterações, no final eu vou ter um desconto de 10%. Ou seja, se era 150 mil no valor inicial, no final serão 135 mil. Tirei 10% aqui, né? Como é que eu faço para tirar 10%? Se eu tiro 10, sobra 90, então calculei 90%. Metade do valor do projeto foi retirado também, então de 10 mil passou para 5 mil. Ótimo. E o valor por metro quadrado teve um aumento de 25%. Então, o que a gente fez? Calculamos 125% de 2.500, que era o valor inicial. Ou seja, de 2.500 por metro quadrado, a gente passou para 3.125. Como a piscina tem 40 metros quadrados, eu multipliquei isso por 40. Então, fiquei com 125 mil reais. Ótimo, então a área interna vai custar 125 mil, mais 5 mil do projeto, isso me dá 130 mil. O meu valor máximo que eu vou gastar ali é 135 mil, ou seja, a outra taxa, que são dos custos fixos, ficou apenas de 5 mil reais. Ótimo, deu uma quebrada aqui, né? Então era de 40 mil e passou para 5 mil reais. Voltando então aqui para a questão, ó. Qual o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos? E aí aqui a gente vai fazer de novo aquela comparação, né? Qual foi a redução, qual foi o aumento percentual, pensando no valor inicial e no valor final. Então, ó, o valor inicial era de 40 mil. O valor final, meio estranho meus zeros aqui, né? Deixa eu mudar.
o valor final de 5.000 apenas. Como é que eu faço para eu descobrir a variação percentual aqui, né? Então, aqui, eu vou dividir, como eu disse antes para vocês, né? Sempre vai ser o valor final pelo valor inicial, né? Então, o que eu tenho? 5.000 dividido por 40.000. Olha o que eu tenho aqui. Isso aqui vai me dar 0,125. Ou, na forma de porcentagem, né? Como é que eu faço para transformar isso para porcentagem? Multiplica por 100. Então, aqui eu tenho 12,5%. O que significa? Que eu sobrei no final ali com apenas 12,5% do valor inicial que eu tinha. Lembra que eu falei para vocês agorinha como é que da onde que a gente tira essas reduções ou aumentos percentuais? É sempre 1 mais aquela porcentagem ou 1 menos aquela porcentagem ou 100, né? Então meu valor final, né, comparando o inicial com o final, eu cheguei em 12,5%. Ou seja, 5 representa quantos por cento de 4.000? Né? 12,5 só. Eu perdi no meio do caminho ali todo o restante para completar os 100%. Então, qual foi a variação? A minha variação aqui foi a seguinte, olha, eu tinha 100% e sobrei só com 12,5. O que eu perdi no meio do caminho? 87,5%. Ok? Então, em todo esse procedimento aí, para conseguir no final dar um desconto de 10% no preço total, foi preciso baixar em 87,5% os custos fixos. Até aqui alguma dúvida? Esse foi meio grandinho, né? Mas deu para entender qual foi a ideia do problema? Essa questão seria a nível médio no Enem? Provavelmente pelo tempo. Várias etapas, então provavelmente pelo tempo acho que não seria de nível fácil, mas eu acho que não seria de nível difícil também, tá? Provavelmente aqui, olha, a questão seria usando os para responder. Lógico, a ideia aqui é tentar usar os argumentos matemáticos, né, e encontrar a resposta exata. Mas estou lá na correria, como é que eu poderia fazer isso aqui? Poderia pensar o seguinte, ó, calcular o preço inicial aqui é tranquilo, né? Só multiplicar aqui, de acordo com as taxas, 150.000. Pensando que o maior custo que eu tenho aqui é o custo fixo, e no final das contas vai me dar um desconto só de 10%, qual é o valor que eu tenho que mais reduzir aqui? Né? Eu tenho que pensar o seguinte, eu estou aumentando o preço de um, que seria o metro quadrado ali, o preço do metro quadrado, estou diminuindo o outro ali, mas no final das contas vai dar um desconto só de 10%. Então, aonde que tem que ser a alteração mais brusca? No custo fixo, né? Senão eu não vou conseguir diminuir aquele preço ali, já que eu estou até aumentando aqui o preço do metro quadrado. Então, por eliminação, eu consideraria calcular por partes aqui, do maior para o menor desconto. Então, eu poderia desconsiderar a letra A e a letra B a princípio, e já tentaria um desconto de 100% ou de 87,5%, tá? Só que, né, poderia ficar tentando errar as tentativas, não aconselho muito. Isso, as tentativas é só em último caso, se você não souber nada sobre aquele conceito da questão. No caso de porcentagem, é mais fácil ter certeza, achar a resposta certinha ali do que chutar.